Primeiro eu gostaria de cumprimentar todos os professores que antecederam, as pessoas que estão, nossos colegas que estão nos assistindo, e a Ariane falar que é muito difícil falar depois de professor Paulo Sérgio João, professor Nelson Manriche. De fato é um desafio. Eu confesso que consegui anotar algumas coisas, mas que ponderações, que pensamentos que nos fazem repensar. E a fala do professor Paulo Sérgio sobre reconstruir o direito do trabalho é uma fala muito, muito forte, e que a gente vive semanalmente diariamente esse desafio, e no doutorado semanalmente temos encontros e sempre nos deparamos com essa situação. E venho aqui falar com vocês sobre uma pergunta complicada, com mais um assunto bastante complexo e que demanda uma série de abordagens, que é como serão as negociações nos contratos individuais de trabalho nesse período de pós-pandemia. Mas antes de entrar propriamente nesse pós-pandemia que nós estamos começando a viver, é bom a gente ter uma noção sobre como estavam as negociações individuais nas relações de trabalho no período anterior à pandemia. E é muito interessante a gente considerar que nós ainda estamos inseridos, de certa forma, em um direito do trabalho que é fortemente, e vai ser assim, não tem como negar, e a tendência é que seja assim, mas um direito do trabalho que coloca limitadores à negociação individual, limitadores que estão relacionados à base do direito do trabalho: princípio da proteção, indúbio pro operário, princípio da condição mais benéfica, princípio da norma mais favorável, e princípio da irrenunciabilidade de direitos. Portanto, são limitadores que se colocam diante de uma situação real de não equivalência entre as partes. Mas uma pergunta muito interessante que a gente, enquanto estudante, enquanto aplicador, a gente tem que se fazer eu comecei a estudar direito do trabalho e vi esses princípios como bases intocáveis do direito do trabalho, de modo que não pudessem ser reconstruídos, que não pudessem ser repensados. Mas uma pergunta assim que nos ajuda a pensar e repensar esses princípios é: por quê? Por que eu devo proteger o trabalhador na relação de trabalho? Por quê? Qual a função do princípio protetivo em si? E quando a gente vai buscar esses fundamentos, inclusive nos professores clássicos, Orlando Gomes, por exemplo, professor Arion Romita, eles desenvolvem uma argumentação que ela tem duas bases. Uma base é uma base empírica, ou seja, são constatações históricas de que todas as vezes na história ocidental recente em que nós demos poderes, nós autorizamos que empregador e empregado negociassem de forma ilimitada, de forma mais livre, houve a exploração do trabalho. Ou seja, uma análise histórica. Toda vez que nós tivemos abuso de direito, nós tivemos exploração das condições de trabalho, nós tivemos abuso de hipervulneráveis, de crianças, mulheres, adolescentes. É um argumento histórico. Aliado a esse argumento histórico, mas muito relacionado, a gente tem um argumento teórico, um argumento não empírico, mas da vulnerabilidade. Ou seja, você sustenta que aquela pessoa, aquele empregado, ele está em uma situação de vulnerabilidade. E essa situação de vulnerabilidade, ela se aumenta e ela se coloca como um resultado à insuficiência da teoria liberal nas relações de trabalho. Ou seja, eu tenho que intervir. E isso se agrava mais ainda quando a gente vai para um cenário atual de liberalismo selvagem até então, mas também em um cenário onde há a abundância da mão de obra, de um lado, como um contexto extracontratual. E aí a sustentação de que essa vulnerabilidade ela tem uma tripla dimensão. Ela é uma vulnerabilidade que ela decorre das condições individuais do trabalhador, de formação, de condição socioeconômica, mas ela é uma vulnerabilidade que ela tem uma repercussão também nas relações de trabalho, e a gente vai para a própria noção forte de subordinação.
Mas também se coloca, é uma vulnerabilidade que se coloca a partir de um cenário extralaboral. Ou seja, hoje, quando nós estamos falando de crise do coronavírus, nós estamos falando de um cenário extracontratual, digamos assim, que repercute de forma significativa nas relações individuais de trabalho. E a partir dessa constatação de níveis de vulnerabilidade, eu posso apresentar uma conclusão para vocês, de que há trabalhadores que são hipervulneráveis, que estão submetidos a uma vulnerabilidade excepcional. Quem são esses? Crianças, de certa forma, adolescentes, pessoas em situação de trabalho, condições análogas a de escravo, e aí vai. Mas essa é uma primeira constatação. Se eu tenho o hipervulnerável, é possível também que eu tenha um empregado que não tenha todos esses graus de vulnerabilidade. E eu gosto muito de uma teoria de uma professora argentina chamada Florencia Luna. Ela atualmente é a coordenadora do Conselho Nacional de Pesquisa Científica na Argentina, que é como se fosse o CNPq daqui. E ela defende, ela defende uma teoria de que, e é uma pesquisadora de bioética. Isso é muito interessante, porque o conceito de vulnerabilidade, ele é um conceito muito forte, muito avançado nessa área do direito. E ela fala que que o sujeito em si, o indivíduo, ele está submetido a camadas de vulnerabilidade. Então, se você é mulher e você está inserida em um ordenamento jurídico em que não prega pela igualdade entre homem e mulher, você tem uma camada a mais de vulnerabilidade. Se você se você tem filho, você tem uma outra camada de vulnerabilidade que o mercado te coloca. Se você é negra, você tem outra camada de vulnerabilidade. Portanto, ela fala que eu posso ter em um cenário só pessoas e sujeitos de direito que têm vulnerabilidades diferentes. Só que uma decorrência desse argumento, e fazendo análise para as relações de trabalho, é que se eu tenho graus diferentes de vulnerabilidade, eu também vou poder ter graus diferentes de liberdade negocial, de autonomia nas relações individuais de trabalho. E aí eu trago uma defesa de que nós temos sim, e eu gosto muito de olhar, por exemplo, a divisão que a professora Alice Monteiro de Barros fazia a respeito da confiança, que ela fala, relações de trabalho, ela inegavelmente pressupõe uma confiança, mas tem a confiança geral, a confiança fraca, que é a confiança de todas as relações de trabalho. Além dessa confiança, eu tenho uma confiança específica, que é a confiança de um empregado que tem que não está inserido no contexto geral, mas também ele não tem o último nível de confiança, que são os empregados que exercem cargo de gestão, de direção. Então, a partir desses três níveis de confiança do elemento fidúcia, eu consigo defender que também haja graus diferentes de autonomia, de liberdade de negociação nas relações individuais. E a partir desse cenário que eu narro aqui para vocês, eu trago uma conclusão que também é da professora Alice, que é trazida no trabalho dela de Trabalhadores Intelectuais, que ela fala: o direito do trabalho brasileiro precisa de uma tutela adequada. E quando ela utiliza esse exemplo, ela vai olhar a Itália e a legislação Bianco, o livro Bianco, que foi um instrumento de grande diálogo social que deu as bases para o poder legislativo italiano alterar, de certa forma, as relações de trabalho e trazer a figura muito forte do trabalhador parasubordinado, do trabalhador que presta seus serviços de forma colaborativa. Então, é essa lógica que eu coloco para vocês. Uma primeira lógica de tutela adequada. E aí eu passo a analisar essa autonomia a partir da reforma trabalhista. Porque, a meu ver, a reforma trabalhista ela é um passo em relação ao avanço das negociações individuais nas relações de trabalho, e a gente tem vários exemplos de fortalecimento dessa negociação. A gente, por exemplo, tem a figura do trabalhador autônomo no 44B, que é uma situação que o direito do trabalho está falando, nessa situação eu não vou interferir. A gente tem a figura que, por exemplo, o Edson trouxe
do processo de homologação de acordo extrajudicial, fortalecimento da autonomia da vontade nas relações individuais. A gente tem a rescisão por comum acordo como uma outra modalidade. Nós temos a possibilidade de estabelecimento de cláusula de arbitragem, mas, inegavelmente, quando a gente fala de autonomia privada nas relações individuais de trabalho, nós estamos falando dos empregados hipersuficientes, que são os empregados que estão previstos no artigo 444, parágrafo único da CLT. E a CLT veio basicamente, a reforma trabalhista veio com a lógica de que veio defendendo que o empregado que tem salário superior a 2 vezes o teto dos benefícios da Previdência Social e que tem ensino superior passa a ter os mesmos poderes de negociação coletiva que o sindicato, que as entidades sindicais, que é o máximo da negociação coletiva no direito do trabalho. Só que é um tema extremamente interessante e houve muitos debates. De um lado, e cito, professora Volha alegando que o dispositivo é inconstitucional porque implica numa renúncia dos direitos trabalhistas e fragilização do princípio protetivo, professor Gustavo Felipe Barbosa Garcia, natureza congente das normas trabalhistas e, obviamente, o nosso querido professor Maurício Godinho Delgado, defendendo que os direitos trabalhistas são de disponibilidade e não podem ser negociados. De outro lado, nós temos a minha querida orientadora, que vai falar depois de mim, professora Fabiola Marques, junto com Aldo, que é nosso colega, que defende a nomenclatura empregados autossuficientes e fala que esse é um instrumento legal e constitucional de modernização das relações de trabalho. Mas qual é a lógica? Qual é a lógica por trás desse movimento? É de que nas relações de trabalho com empregados com formação superior e um alto patamar remuneratório, eu tenho boas condições de negociação individual. Ou seja, eu tenho empregados que têm condições de negociar. E coloco a reforma trabalhista como o principal exemplo disso. E tem um segundo reforço dessa lógica que pouca gente sabe. Nós tivemos a medida provisória 881, conhecida como medida provisória da liberdade econômica. Na tramitação dessa medida provisória, na comissão mista, incluíram um parágrafo 2º no artigo 444 da CLT, expondo o seguinte, vou ler para vocês. Os contratos de trabalho de remuneração mensal acima de 30 salários mínimos, ou seja, uma remuneração alta, cujas partes contratantes tenham sido assistidas por advogados de sua escolha no momento do pacto, será regido pelo direito civil, ressalvadas exclusivamente as garantias do artigo 7º da Constituição. Professor Paulo Sérgio, a gente tratou desse dispositivo na primeira parte, no primeiro bloco da nossa disciplina com a professora Carla. O Claudimir leu esse dispositivo e falou, meu sonho, remuneração de 30 salários mínimos. Garantidos os direitos fundamentais do 7º. Só falta me dar a justiça comum que talvez eu goste. Só que, obviamente, quando foram fazer essa análise na Câmara, os deputados com um pouquinho mais de atenção viram que isso seria um jabuti gigantesco e seria um movimento completamente contrário e obviamente não foi aprovado. Segundo momento que eu trago de reforço das negociações individuais nas relações de trabalho, mas obviamente uma tentativa, a gente não coloca ele aqui como um passo efetivamente dado. E obviamente o terceiro passo com medida provisória 936, autorizando. E a minha observação em relação à medida provisória não é de analisar isso como um cenário pós-pandemia, eu não estou fazendo uma análise pós-pandemia dela. A grande questão, a minha principal observação em relação a isso é que se nós criticamos o empregado hipersuficiente em 2017, na medida provisória 936, nós não fizemos isso. Agora, quando nós fomos criticar, quando foram colocar os argumentos eram primordialmente destinados ao empregado que tinha baixo patamar remuneratório e que iria negociar individualmente com o seu empregador. Mas o hipersuficiente não foi colocado como uma das coisas urgentes a serem analisadas. Isso é uma constatação importante. Porque essa constatação ela está relacionada, por exemplo, ao fato de que, analisando esse primeiro passo, esse segundo passo, esse terceiro passo, a partir de agora, aplicadores do direito, estudantes de direito do trabalho, a gente está vendo a negociação desses empregados de forma legítima. E quando eu falo de legitimidade, eu trago para vocês uma notícia de 7 de abril do UOL. É uma notícia que fala basicamente o seguinte: Magazine Luiza
que é uma das empresas que mais está tendo valor agregado nesse momento de crise, vem perante a CVM e faz uma publicidade gigantesca a respeito disso, falando: eu, Magazine Luiza, reduzi 80% do salário do meu CEO e do vice-presidente. Eu reduzi 50% do salário de todos os diretores executivos e dos membros do conselho e de 25% de todos os diretores da companhia. Quando eu leio essa notícia e narro essa notícia para vocês, eu faço duas observações. A primeira é que ela é colocada perante o consumidor, perante o mercado, de forma legítima. A segunda observação é que a negociação nesses contratos de trabalho é um fato social, é uma realidade. Qual é a minha conclusão? A minha conclusão é que nós estamos vivenciando um movimento de fortalecimento das negociações coletivas nas relações individuais de trabalho, da negociação individual. Olha o ato falho, das negociações individuais nas relações de trabalho. Mas a minha análise não para aí. Porque eu tenho, enquanto advogado, enquanto estudante de direito, eu tenho que me perguntar: mas como eu vou fazer essas negociações? Como construir negociações robustas, fortes e legítimas? Quais são os instrumentos? Só que para responder isso, eu tive que sair um pouco do direito e conseguir achar respostas interessantes para serem pensadas. Em 2016, o Prêmio Nobel foi para 2 economistas: o professor Oliver Hart, que é britânico e professor de Harvard, e o professor Bent Holmstrom, que é finlandês e professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. O Prêmio Nobel de Economia de 2016 foi em decorrência da pesquisa que eles fizeram desde a década de 70 a respeito da teoria dos contratos. E quando eu fui analisar essa pesquisa,